A gente sabe que na vida moderna, hoje, o nosso cérebro é muito exigido. Toda a nossa performance cerebral, o máximo que a gente entregue, está sempre sujeita a ter mais demandas do que a gente eventualmente consegue gerenciar em relação a plano pessoal, plano profissional, plano de equilíbrio físico e mental. Como é que a gente consegue ajustar isso e quais são as armas que a gente consegue usar para fazer esse ajuste mais fino? Hoje eu vou dar aqui 4 armas importantes para você, para a gente entender melhor como é que funciona o seu cérebro e como é que você pode fazer ele trabalhar a seu favor. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem seu desempenho físico e mental em 8 vezes, mesmo após os 50 anos. Olha só, algumas substâncias naturais, estamos falando de substâncias naturais, ajudam você a ter um cérebro que funcione melhor, a usar esse motor, esse computador central a favor de um comando efetivo e melhor possível em relação a gerenciamento de ações programadas, gerenciamento de emoções que eventualmente não sejam programadas com cargas energéticas que você tenha recebido de modo até involuntário, e ainda que exista um comando próprio para a sua performance física responder de modo voluntário a estímulos que eventualmente não sejam estímulos positivos, como por exemplo, vontade de ficar na cama, vontade de, por conta de uma energia negativa que você tenha recebido, por exemplo, no trabalho, não querer fazer seu treino hoje. Como é que você gerencia isso tudo? Como é que faz o cérebro comandar, assumir as rédeas desse processo e dizer para você, para o seu corpo, quem manda aqui sou eu, quem manda é o córtex consciente que vai fazer o gerenciamento melhor dessas ações todas. Então a gente tem 4 armas importantes aqui para usar nesse processo todo. A primeira delas é a colina. Colina, o que é uma montanha? Não, não é uma montanha. Colina é uma estrutura química semelhante a uma vitamina. Não é bem uma vitamina, mas é quimicamente semelhante a ela. Então, de acordo com o que a gente usa de classificação, a gente pode até considerar como uma vitamina like, porque para o cérebro ela funciona como uma vitamina, ela faz um estímulo cerebral muito semelhante, tanto quimicamente quanto fisiologicamente, ao que existe de neuroestimulação feito pelas vitaminas. Então a gente produz a partir da colina um neurotransmissor chamado acetilcolina, que está influenciando inclusive em processos cognitivos, processos de pensamento estratégico, planejamento e humor. Olha só, ele mexe com 2 cérebros totalmente diferentes. O cérebro mais superficial, mais evoluído, o córtex, de planejamento, de estratégia, e o cérebro mais primitivo, aquele cérebro límbico que trabalha com humor, de acordo com o que você recebe de energia e como você vai responder a esses estímulos. Olha só que interessante, a acetilcolina consegue gerenciar esses dois, a interação desses dois aí. Também é responsável pela função de memória e aprendizagem. Olha que interessante. Desenvolvimento de membranas celulares saudáveis também é encontrado como uma das funções da nossa amiga acetilcolina em termos de células, de revestimento de células nervosas. Onde que a gente encontra a colina para formar a acetilcolina? A gente encontra em ovos, peixes, carnes, vegetais verdes como o espinafre. Lembra lá do Popeye? Pois é, espinafre tem colina que vai ajudar você a gerenciar cérebro evoluído e cérebro primitivo. Olha que coisa interessante, né? Então a gente precisa de colina para manter os nossos 2 cérebros ativos, alertas e saudáveis. Segundo elemento importante para a função, para a melhor função do seu cérebro: ferro. Ferro é crucial para manter as células cerebrais saudáveis. O seu cérebro absorve 20% do oxigênio fornecido pela corrente sanguínea. E o ferro melhora a capacidade do sangue de entregar esse oxigênio, que ele vai dar para o tecido, vai distribuir desde o centro até a periferia do tecido nervoso central, tá? Periferia do tecido nervoso central, aqueles pontos mais distais ali do seu cérebro, que precisam estar recebendo uma quantidade adequada de oxigênio, basicamente, mas também de glicose, para conseguir fazer a queima
dessa energia como se fosse um motor a combustão. Você precisa ter um motor que seja alinhado, que esteja bem regulado, mas que tenha estímulos positivos de aditivos, como por exemplo o nosso amigo ferro. Tá? Ele vai estimular a capacidade cognitiva, vai fortalecer redes neurais de conexões importantes contra demência e contra neurodegeneração, que a gente chama de uma doença muito conhecida chamada Alzheimer. Neurodegeneração, gasto de revestimento de neurônios que dificultam a conexão entre eles, dificulta a produção, a liberação e a captação de neurotransmissores que vão fazer essa conexão. O que tem isso? Degeneração celular, degeneração nervosa, degeneração causada por uma doença crônica que não tem cura, chamada Alzheimer. Ferro protege Alzheimer, você precisa comer ferro, entendeu? Terceiro amigo nosso, magnésio. Magnésio é fundamental para manter a energia do cérebro, porque ele consome mais de 20% da energia gerada pelo corpo todo. Então o magnésio ele é essencial para a saúde desse tecido que gasta muita energia. Uma quantidade suficiente de magnésio, ela proporciona transmissão nervosa, condução neuromuscular mais adequada, ajuda a prevenir excitação excessiva. Olha só que doideira. Presta atenção numa coisa. O cérebro, nosso cérebro humano, funciona com eletricidade. Muita água, muita gordura, muita conexão. Conexão através de estímulos elétricos que são feitos entre um neurônio e outro, e estímulos químicos também. Imagina isso tudo funcionando ali a milhão. Muita química, muita eletricidade interagindo ali. Precisa essa energia toda ser modulada. Quando a gente tem uma hiperestimulação, a gente tem um pensamento acelerado, a gente tem uma ansiedade, ou a gente tem um gasto energético tão grande que vai levar para uma hipoatividade, uma depressão. Para a gente se livrar desse hiperestímulo e desse hipoestímulo, para a gente modular essa atividade cerebral, a gente usa o magnésio. Olha só que interessante. Então ele meio que regula a quantidade de liberação de neurotransmissores, química do cérebro, regula liberação de eletricidade pelo cérebro. Então, fazendo o balanço entre essas duas formas de energia que o cérebro usa, ele consegue melhorar o rendimento desse cérebro, para que ele durma melhor, para que ele acione memórias antigas, para que ele forme memórias novas, para que ele trace um plano estratégico a partir dessas memórias. Então, todo esse funcionamento cerebral, cognição, está relacionada à modulação de energia, que a gente tem energia bastante no cérebro, mas ela também precisa ser modulada. Então, de mais, ruim. De mais, ruim. De menos, ruim. O magnésio ajuda muito a você trabalhar essa modulação aí. Se o magnésio não estiver em um nível adequado, você pode reduzir, sim, desempenho cognitivo. Então a gente tem vários estudos na literatura médica que ajudam a entender mais o funcionamento do magnésio, inclusive em modulação de neurotransmissores envolvidos na enxaqueca. Olha só que doideira. Na depressão, na dor crônica, na sequela / proteção de sequelas em eventos isquêmicos, em derrames. Você faltou sangue naquela área do cérebro, uma área morreu. O que o cérebro vai entender? Ele vai ter que dar uma volta naquela área ali. Ele vai ter que produzir novos neurônios, novas conexões entre neurônios que não se conectavam a partir de um contorno daquela área que morreu, porque houve uma morte celular a partir de uma isquemia, de uma falta de sangue. Quem é que faz isso? Ajuda nessas conexões, ajuda nessa nova neuromodulação para novas conexões? Magnésio. Isso, inclusive, ele estabiliza nosso risco de convulsão através da ativação errada dessas áreas vizinhas a uma sequela de um processo isquêmico. Tudo isso, nosso amigo magnésio ajuda e, inclusive, a proteger o tecido nervoso, a fazer com que ele funcione por mais tempo de uma forma melhor, evitando demência. Demência como o nosso Alzheimer, demência como limitação de todo o potencial cognitivo que o cérebro produz a partir de um gasto energético exagerado em um processo de tempo muito pequeno. Quarto amigo nosso aqui é o zinco. Zinco também é um elemento importantíssimo na saúde cerebral, chamado de oligoelemento, que estimula, é um mineral que estimula o desenvolvimento de neurônios no hipocampo. Olha só, o hipocampo é uma área muito específica do seu cérebro, do cérebro límbico, aquele cérebro mais
primitivo entre o cérebro mais primitivo de todos, que é o cérebro reptiliano, que comanda ações só básicas de funcionamento intestinal, de respiração. Esse cérebro límbico já comanda funções, vamos dizer assim, intermediárias, de humor, de emoções, de gravar memória, de acessar memórias. Não é o cérebro mais especializado, mais superficial, mais planejador, mais estratégico, que é o córtex. Então esse cérebro do hipocampo, do meio, esse cérebro límbico possui essa área chamada hipocampo. Então, desenvolvimento de neurônios durante a vida toda no hipocampo é gerenciado pelo zinco. Olha só que interessante. O hipocampo ele é muito parecido com um dispositivo de armazenamento, um HD que você tem aí. Memórias, emoções, sentimentos, tudo isso ele vai armazenar lá para dizer para você quando acessar, como acessar. É um ambiente seguro esse daqui? Opa, é um ambiente que eu já sei, é uma montanha de neve, eu já sei mais ou menos como me equilibrar, até onde eu posso correr, até onde eu posso me jogar inteiro ali com segurança para que eu não me machuque, para que eu não estrague minhas férias. Olha só, como o planejamento vai sendo acessado por memórias antigas que você tenha gravado. Memórias boas ou memórias ruins. Você caiu, você fez movimentos errados, causaram lesões. Agora eu vou me proteger dessas lesões para aproveitar melhor minhas férias. Atenção. Níveis adequados de zinco vão ajudar você a praticar exercício físico regularmente, dormir melhor, fazer com que áreas do cérebro sejam ativadas para que formem-se novas memórias, tanto positivas quanto negativas. Isso é muito importante para que o cérebro tenha uma saúde, uma eficácia, uma eficiência boa nas suas tomadas de decisões que são feitas a todo momento. Quando as células cerebrais não conseguem comunicar de maneira eficiente entre si, isso causa confusão mental. Fontes de zinco: ostras, carne vermelha, fígado, caranguejo e semente de girassol. Então você tem aí uma gama de opções bem diferentes entre si. Então eu detesto ostra, me dá diarreia, me dá azia. Beleza, vai para carne vermelha, vai para o fígado. Detesto o fígado, então sou vegano. Beleza, semente de girassol, abusa na semente de girassol, que você vai conseguir ter uma quantidade boa e interessante de zinco. Vai precisar complementar, mas já vai ser uma quantidade boa, já vai não ficar ali no limite inferior. Você vai conseguir ofertar esse oligoelemento importantíssimo para a saúde do seu cérebro. E agora que você sabe de tudo isso, aproveita, compartilha esse conteúdo com o sócio, com aquele CFO, com aquele CEO que está precisando entender que o cérebro é um órgão que pode ser modulado, que pode ser melhorado em termos de performance com os inputs, as energias que a gente fornece para ele durante a nossa rotina de vida. E se você quer realmente se tornar um homem de alto desempenho, participa comigo do workshop que vai acontecer agora no dia 18 de janeiro, às 20 horas, pelo YouTube. Para participar é só acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se inscreve lá, a inscrição é totalmente grátis, e participa comigo desse workshop que a gente vai discutir o passo a passo para você entender como fazer uma modulação cerebral, como fazer uma modulação orgânica para ter mais desempenho físico e desempenho mental, mesmo após os 50 anos. 50, 60, 70? Sim, após os 50 anos ainda é possível você trabalhar o melhor rendimento dessa sua máquina, cérebro, coração, pulmão, musculatura, intestino, como você trabalha isso tudo para ter uma performance, um rendimento melhor possível, que eu tenho certeza que você não está tendo agora. Então a gente se vê lá.